Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, hoje de uma maneira gravada, e na semana que vem também nós daremos continuidade a este tema. Estamos encurtando um pouquinho o vídeo, a transmissão, já que é até natural que aconteça quando falamos ao vivo, a gente acaba se prolongando um pouco mais. Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27, já lemos na semana passada. Se você ainda não leu, eu gostaria de pedir que você pause esse vídeo, faça a leitura e em seguida continue conosco. Nós vamos dar continuidade ao tema O Céu. Nós estamos falando do tempo depois do tempo, ou seja, o que acontece depois da nossa própria morte e, sobretudo, do retorno de Jesus Cristo, ou seja, da eternidade, o estado final. Este é uma temática extremamente importante e que é, nesse momento, objeto da nossa atenção. Nós voltamos para a parábola das 10 minas, do texto que já anunciei, de Lucas 19, versículos 11 até o versículo 27, para extrair daqui algumas lições que muito elucidam, muito esclarecem a respeito dessa temática tão importante e por vezes tão ignorada. Bom, nós falamos na semana passada que o céu é onde o reino de Deus é mais visível. Nós observamos isso no versículo 11. Ele se manifesta, não imediatamente, mas essa manifestação que é tão aguardada para os tempos presentes, ela acontece quando o Senhor Jesus volta. Em segundo lugar, nós observamos também que, enquanto não chegamos, nossa confiabilidade é testada. No versículo 13, o Senhor nos chama os seus 10 servos e confia a todos eles 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Aqui há um ponto a ser esclarecido, que nós abordaremos de forma mais clara em instantes, que é com respeito ao uso dessa figura. Minas seriam 10 vezes o salário do braçal, salário do trabalhador braçal, salário de um funcionário, de um diarista, de uma atividade na lavoura, por exemplo. E o prêmio ou a recompensa que eles recebem por cada mina conquistada, ou seja, por cada vez que o dinheiro que o Senhor entregou foi multiplicado, eles recebem o mesmo número de cidades para exercer autoridade, como uma liderança política nessas cidades. O que, por óbvio, precisa ser esclarecido de pronto, até para não nos perdermos nas imagens e termos conclusões que talvez descambem para algo que o Senhor Jesus não pretendeu quando contou essa parábola, é o seguinte: assim como as minas exercem aqui um papel simbólico, a administração de cidades como autoridades públicas, no nosso entender, também deve ser interpretada de forma simbólica. É como se Jesus está dizendo, a proporção é esta: vocês, como trabalhadores braçais, se mostram fiéis, vocês recebem como recompensa a autoridade política, como magistrados, como governantes, como prefeitos, como governadores de uma determinada região. Ou seja, há aqui uma proporcionalidade desproporcional, se me permite assim me expressar. Mal comparando, como se Jesus estivesse dizendo, mal comparando, aquilo que vocês são testados na terra são como se fossem minas, ou seja, 10 vezes, algumas vezes o salário de um trabalhador braçal, aquele que, como um servente de um trabalhador mais técnico, profissional, por servir de forma leal, fiel, acaba herdando para si uma atividade muito mais complexa como prêmio.
como recompensa. Mas em terceiro lugar, que nós gostaríamos de chamar a sua atenção, é que há 3 tipos de personalidade na história. Na verdade, eu depois pensei um pouco mais, acho que na verdade são 4 tipos. Olha só, aqueles que não querem ser governados por Jesus. Eles ficam de fora do reino como eles querem, versículo 14, versículo 27. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após eles uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aí versículo 27 está escrito: quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Qual que é a premiação, a recompensa daqueles que não querem ser governados por Jesus, daqueles que não querem se submeter ao governo de Jesus? A recompensa que eles recebem é ter o seu desejo atendido. Quem não quer ser governado por Jesus nesta vida e, consequentemente, em qualquer outra vida que lhe fosse dada esta oportunidade, terá como recompensa de sua desobediência ter o seu desejo atendido. Eles não viverão onde os valores do reino de Deus são manifestos, como está no versículo 11. Visto-lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Esse reino, esse poder divino que eles não querem ter sobre si, será justamente a recompensa que eles vão receber. Ou seja, é como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: não vai para o céu quem não quer ir para o céu. Não vai para o céu quem não quer ir para o céu. Quem não quer viver o estilo do reino de Deus, não vai viver o estilo do reino de Deus. O seu desejo será atendido, a sua ansiedade, o seu anseio atingirá a meta que ele se propunha. Eu não quero viver de acordo com a palavra de Deus. Eu não quero ter como meus valores os valores da palavra de Deus. Então, a pessoa vai ser atendida. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Se você ler O Grande Divórcio, do C.S. Lewis, em que ele conta que as pessoas que saíram do inferno e foram para o céu, e naquele momento eles tinham a oportunidade de se transferirem para o céu e se tornarem moradores do céu, desde que abraçassem os valores do céu. Os irmãos vão perceber que na literatura de C.S. Lewis, de forma bastante inteligente, eles preferem ficar no inferno. Eles preferem ficar no inferno. Eles não querem ir para o céu. Se ir para o céu significa abrir mão de sua própria autonomia, ou seja, da sua capacidade de ser lei para si mesmo, de fazer apenas aquilo que eles querem, apenas aquilo que lhes dá prazer, se o preço é este, eles preferem ficar no inferno. É isso que essa passagem está mostrando. Aqueles que não desejam ir para o céu, não vão. Eles serão atendidos em seu desejo. Mas, em segundo lugar, existem aqueles que são servos, mas não servem. Versículos 13 e depois o versículo 20 ao 24. 13, eles receberam as minas, né? Versículos 20. Então veio outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Versículo 22. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Então, por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Olha que coisa interessante. As minas não são devolvidas. Aquele que recebeu 1, trabalhou e ganhou mais 10, ganhou autoridade sobre 10 cidades, sem perder as 10 minas, e agora ficou com 11. Ou seja, ele continua tendo mais atividades, mais prerrogativas, a sua atividade é uma atividade cada vez mais interessante.
Ele é colocado sobre a administração de pouco e depois fica na administração do muito. Mas há aqueles que são servos que não servem. Estes têm interesse em permanecer servos, mas não têm interesse em trabalhar de verdade. Efetivamente, parece que no reino de Deus nós encontramos nos deparamos com esta figura. Aqueles que são crentes, mas não trabalham. Aqueles que são servos, mas não servem. Aqueles que recebem oportunidades para demonstrar a sua confiabilidade, mas desprezam, por N razões. Nós mencionamos aqui um coração que é injusto com o seu próprio Senhor, porque ele atribui a Jesus uma posição que Jesus não se apresenta com ela no texto. Servo, ele diz, és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas onde não semeaste. Ele diz, tive medo de ti. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Que há discípulos, há servos que têm medo do Senhor e que atribuem ao Senhor uma carranca que não é dele, uma face que ele não tem. Atribuem a ele uma imagem assustadora e acaba por serem, inclusive, infiéis por sua própria palavra. Ele diz, se você sabia, você tinha medo de mim, como é que esse medo te deixou viver uma vida preguiçosa? Como este medo fez com que você não fosse operoso? Você não tivesse dado frutos? Então, que medo é este? São pessoas, portanto, que nós podemos cair no risco de nos tornarmos como essas pessoas que desprezam as oportunidades que recebem para mostrar que são confiáveis diante de Deus. Você tem feito isso na sua vida? Você tem desperdiçado as oportunidades que Deus te dá para você mostrar para Ele, Deus, que você é uma pessoa confiável, que Deus pode te entregar maiores tesouros na sua mão, que quando na vida eterna, depois da sua morte, você será encarregado de atividades mais exigentes, porque aqui na terra, quando você recebia alguma coisa na sua mão, você era fiel. Veja só, nós temos a figura aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção, duas figuras bíblicas, a figura de Jó e a figura de Jonas. Até o início da palavra começa com as mesmas letras. Jó foi fiel, mesmo recebendo tantas adversidades, que poderiam, inclusive, justificar a sua infidelidade. Agora, Jonas, por sua vez, foi infiel, recebendo apenas uma missão que, se for comparar com o teste pelo qual passou Jó, seria de todo desprezível. Jonas recebe uma pequena porção e se mostra infiel num primeiro momento. Depois ele acaba executando a tarefa, mas de má vontade. Jó, por sua vez, se mostra fiel, recebendo uma tarefa muito mais complexa, muito mais difícil. Remeto você, portanto, aos livros de Jó e aos livros de Jonas da Bíblia. Se você assiste esse nosso vídeo e não tem familiaridade com a Bíblia, convido você a fazer a leitura, pelo menos os 3 primeiros capítulos de Jó e de todo o livro de Jonas, que, se não me falha a memória, tem apenas 4 capítulos. Pois bem, há agora aqueles servos que servem. E aí existem 2 tipos, por isso eu falei sobre 3 tipos de personalidade, mas o terceiro tipo se desdobra em 2. É o servo normal e tem o servo espetacular. Qual que é o servo normal? De 1 multiplicou para 5. Qual que é o servo exponencial? De 1 multiplicou para 10. Nem todo mundo no reino vai dar conta de fazer 10. Mas espera-se que pelo menos a gente coloque o dinheiro do Senhor no banco para gerar juros. Existe aquele que serve que não serve. Existe o que não quer ser servo. Existe aquele que é servo, mas não serve. Existe aquele que serve, mas de forma mediana. E existe aquele servo espetacular. Poucos são os espetaculares. É verdade. Mas nem por isso nós devemos desistir de servir. Se você e eu encontramos tarefas ou adversidades nas quais devem ser encaradas por nós como uma oportunidade para mostrar que somos confiáveis, nós não podemos desperdiçar.
Nós não podemos desperdiçar. Algumas pessoas não desperdiçam nada, nenhuma oportunidade. Elas se mostram fiéis sempre que possível, sempre que estão sendo provadas por Deus, sendo que estão sendo testadas, sendo que elas estão sendo tentadas por Satanás. Em qualquer ocasião em que vem uma tentação de si mesmo, em que vem uma oportunidade que ela poderia ser infiel, ela se mostra fiel. É aquele sujeito que ganha 10. Mas há outros que são medianos, a maioria de nós somos assim. Esses ainda têm que mostrar alguma coisa. Tem que se mostrar que são confiáveis. Que tipo de servo é você? Que tipo de personalidade você tem? Você está esperando ganhar uma grande missão para se mostrar confiável? Ou você se mostra confiável em qualquer missão? Deus nos abençoe para que possamos ser fiéis em quaisquer situações. Para que no dia em que nós comparecermos diante do Senhor, Ele possa dizer de nós, para nós: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aqui, sabe aqueles pequenos testes? Na verdade, eu estava te preparando para te colocar numa missão muito mais importante. A vida começa agora. As reais oportunidades começam nesse instante. Tudo que você viveu até agora foi apenas um aquecimento. Você se mostrou leal no treino. Agora começa realmente uma grande e rica oportunidade. Aqueles testes eram apenas testes para mostrar que você era uma pessoa confiável. Agora você será colocado numa atividade realmente importante, realmente prazerosa, e você vai gostar disso. Este é o céu. Essa é a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, dá-nos a graça de nos mostrarmos fiéis a Ti em qualquer ocasião, em qualquer oportunidade. Quantas vezes nós somos infiéis? Somos como aquele servo que não fez nada, ou, na melhor das hipóteses, como aquele que multiplicou a mina por 5. Ó Senhor, abençoa-nos. No muito ou no pouco, sendo colocado nas diversas oportunidades que temos para Te servir, que nos mostremos fiéis, cada um de nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.